Bom dia, que Deus te abençoe, amém? Te convido mais uma vez a ficar em pé. Vamos ler juntos o Salmo da Festa de Tabernáculos, o Salmo 118, amém? Abra a tua Bíblia aí, Salmo 118. Deem graças ao Eterno, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Que Israel diga, o seu amor dura para sempre. Quantos sacerdotes aqui? Que os sacerdotes digam, o seu amor dura para sempre. Os que temem o Senhor digam, o seu amor dura para sempre. Na minha angústia clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. O Senhor está comigo, não temerei. O que me podem fazer os homens? O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador. Verei a derrota dos meus inimigos. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Eterno eu as derrotei. Cercaram-me por todos os lados, mas em nome do Eterno eu as derrotei. Cercaram-me como um enxame de abelhas, mas logo se extinguiram como espinheiros em chamas. Em nome do Eterno eu as derrotei. Empurraram-me para me forçar a queda, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Alegres brados de vitória ressoam nas tendas dos justos. A mão direita do Eterno age com poder. A mão direita do Eterno é exaltada. A mão direita do Eterno age com poder. Não morrerei, mas viverei para anunciar os feitos poderosos do Senhor. O Senhor me castigou com severidade, mas não me entregou à morte. Abram as portas da justiça para mim, pois quero entrar para dar graças ao Eterno. Esta é a porta do Senhor pela qual entram os justos. Dou-te graças, porque me respondeste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e exultemo-nos nesse dia. Salva-nos, Senhor, nós imploramos. Faze-nos prosperar, Senhor, nós te suplicamos. Bendito é o que vem em nome do Eterno. Baruch Rabá Beshem Adonai. Aleluia. Da casa do Senhor nós os abençoamos. O Senhor é Deus, fez resplandecer sobre nós a sua luz. Juntem-se ao cortejo festígio, levando ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, graças te darei, ó meu Deus, eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor, pois Ele é bom, pois o seu amor dura para sempre. Amém. Aplaudam aquele que vive. Aleluia. Pode tomar o teu lugar, amado. Bendito é o nome de Jesus, maravilhoso, poderoso, o Rei do reino, amém, amados? Aleluia. Eu gostaria de compartilhar nessa manhã contigo algumas coisas preciosas, sabe? Há segredos que são compartilhados com aquelas pessoas que são íntimas, não é? Que têm o coração aberto para receber algo que, para aquele que compartilha, é como o seu tesouro mais escondido. E recebendo esse convite do apóstolo Paulo para estar aqui, falando na festa de tabernáculos, ele me pediu que eu tocasse algo que eu poderia dizer que seria o resumo do meu chamado, o resumo da minha vida. Se eu pudesse ter oportunidade, que vou ter nessa manhã, aonde quer que o Senhor me leve, amém? E se eu tivesse só uma única oportunidade, seria sobre esse assunto que eu gostaria de falar, para de alguma forma poder incitar, poder tocar pessoas para aquilo que o Senhor me chamou, para aquilo que o Senhor, o amor que Ele colocou no meu coração, amém? Eu quero falar na manhã de hoje sobre Ruth. Ruth quer dizer a companheira, amém? Esse nome quer dizer a companheira. Eu quero falar sobre esse chamado de ser Ruth, mas eu quero que você possa entender que isso tem a ver com a celebração de tabernáculos, porque
está escrito em Zacarias, amém? Se você puder abrir a tua Bíblia em Zacarias capítulo 14, versículo 16, você vai ver comigo que todas as nações da terra vão um dia celebrar a festa de tabernáculos, porque daqui a algum tempo Jesus vai reinar nesse mundo, amém, amados? O rei do reino está vindo, Maranata! Vem o Senhor, amém? Jesus está vindo, Ele vem para reinar, e Ele reinará em Jerusalém, amém? E todas as nações da terra, está escrito em Zacarias, terão que subir durante o milênio, para celebrar a festa de tabernáculos. E a pergunta que se faz e que fazemos hoje, se a festa de tabernáculos é uma festa para os judeus, o que eu tenho a ver com isso? Eu não sou judeu, talvez tenhamos alguns judeus aqui, ou alguns descendentes de portugueses e espanhóis, que têm o sangue judeu e os nomes foram mudados, talvez haja dezenas, talvez uma centena de descendentes de judeus aqui. Mas na prática, como brasileiros, não vivemos como judeus, não é? Nos misturamos nas nações. E na festa de tabernáculos se celebra que durante 40 anos o povo judeu morou em cabanas, morou em tabernáculos, cabanas frágeis, feitas de galhos, cobertas com ramos, com folhas, cabanas frágeis. Mas durante 40 anos que eles moraram nessa condição, sobre eles estava a Shekhinah, sobre eles estava a nuvem, o poder da glória de Deus, a proteção para o povo que vivia naquela fragilidade, era o próprio Deus, era o poder, a mão do Senhor nosso Deus. Amados, eu acredito que daqui a algum tempo, pouco tempo, nós vamos estar todos revestidos da glória do Senhor, amém? Nós teremos os nossos corpos espirituais, seremos revestidos da incorruptibilidade, da glória do nosso Deus. E nós vamos nos lembrar que vivemos aí talvez 50, 60, 70, 80 anos em cabanas frágeis. Cabanas feitas de ossos, cobertas de carne, de pele, de pelos, não é? Mas frágeis. Basta uma gripe para derrubar a gente, não é verdade? Basta um problema aí de saúde emocional e a gente fica abatido. Mas se lembre, amém? Uma cabana feita de galhos, coberta de ramos, não é uma cobertura, não é maravilhosa, é algo frágil. Se você olha para o teto da cabana, você consegue ver pelas frestas o que está em cima. Você consegue levantar agora a tua cabeça e os teus olhos para as frestas da tua vida, para perceber o que está em cima. O que está em cima é a Shekhinah, é a presença de Deus. Podemos ser frágeis, podemos ser dependentes do Senhor em todas as coisas, mas Ele sempre estará presente no dia da angústia, no dia da necessidade, porque a força da cabana não é a cabana, a força desse tabernáculo não está nele, está em Deus que me amou, está em Deus que te ama, que te protege e que tem algo tremendo, especial para a tua vida, amém, amados? Aleluia, aleluia. Então nisso nos unimos com os judeus. Se eles viveram 40 anos no deserto, temos vivido num tempo difícil da nossa nação, num tempo difícil desse mundo, dessa geração, mas sobre nós está o poder de Deus, está a mão do Altíssimo, amém? O poder do Altíssimo está sobre nós, e no nome de Jesus Cristo, com esse entendimento, eu quero falar sobre celebrar festas, a festa de tabernáculos, a festa do milênio, amém? É algo que o Senhor tem revelado, tem trazido o entendimento da igreja. Mas eu queria contar um pouquinho hoje sobre a minha história, para conseguir fazer você entender o que Deus tem para liberar sobre a tua vida hoje, a tua vida como igreja, você, novidade de vida. Eu me chamo Paulo de Tarso, amém? Quando eu nasci, os meus pais eram pessoas de Deus, eles buscaram a direção de Deus e marcaram o meu destino com esse nome, Paulo de Tarso, não é? Acho que na maior pretensão do meu pai, ele esperava que eu pudesse ser alguém digno, alguém que servisse o Senhor, que amasse a Deus, não é? A exemplo do apóstolo Paulo de Tarso da Bíblia. O apóstolo Paulo de Tarso da Bíblia, ele era um judeu, rabino, amém? Discípulo de um dos maiores rabinos da história, o Gamaliel. E Deus chama esse homem para alcançar a gente, para alcançar os não-judeus,
Ele é o nosso apóstolo, o apóstolo dos gentios, amém? O apóstolo dos não-judeus, aleluia! Mas não é que o meu pai me chamou de Paulo de Tarso? E Deus colocou no meu coração um amor para alcançar os judeus? Eu não tenho nenhuma explicação para isso, nenhuma explicação, nenhuma. O que eu sei é o que eu sei, é que Deus colocou um amor no meu coração, que eu não sei explicar direito, mas eu amo o povo judeu, amém, amados? Até por volta de, não sei, durante toda a minha adolescência, juventude, eu não conheci judeu, nenhum. Talvez tenha cruzado para lá, para cá com um ou com outro. Mas eu que nasci em Bauru, no interior de São Paulo, vim morar no Ipiranga com 4 meses de idade. Aos 11 anos, a minha família construiu uma casa em Taboão da Serra, e nós fomos para lá, fomos mudar e moramos em Taboão da Serra. Naquela região eu estudei, eu cresci, lá me casei, e eu não conheci judeu nenhum na minha vida. Eu lembro de uma situação com os judeus que me marcou. Eu tinha 15 anos, eu estava no Play Center com alguns amigos, e na fila da montanha russa, quem lembra do Play Center aqui? Na fila da montanha russa, na nossa frente, eu estava com um grupo de amigos, na nossa frente, tinha um judeu ortodoxo, eu estava todo vestido de preto, e estava de mãos dadas com 2 filhinhos, também ortodoxos, vestidos de preto. O menino, o judeu não pode cortar essa parte aqui do cabelo, as extremidades, porque a Bíblia diz assim, não é? Então, quando é criança, quando é adulto, com a barba meio que disfarça, mas quando é criança, fica bem proeminente aquelas trancinhas, aquilo é chamado de peiote. Então os meninos na nossa frente estavam com um peiote, e os meus amigos começaram a zombar deles. Eu não tenho explicação para aquilo que eu vou te contar, mas eu fiquei com uma raiva dos meus amigos, eu quase briguei com eles, eu quase saí na mão com eles, dizendo, parem, não mexam com eles. Sabe por quê? Porque eles são povo de Deus. Eu cresci tendo como os meus maiores heróis o Davi, o Josué, sabe? O Finéias, o filho do Eleazar. Eles eram os meus heróis quando criança. E ali na minha frente no Play Center estavam ali algumas pessoas que eram do povo dos meus heróis. Eu não entendia direito coisas que Deus queria fazer comigo ou falar comigo, mas havia um amor no meu coração, e naquela hora eu fiquei muito bravo, amém, amados? Muito bravo. Eu lembro que eu fui assistir o filme, eu já namorava com a Carla, A Lista de Schindler. Quantos assistiram esse filme aqui? Aqui no Shopping Morumbi. E amados, eu estava assistindo esse filme, e parece que eu tinha perdido a família inteira na Segunda Guerra Mundial, porque eu chorava de soluçar assim, e a Carla falava, Paulo, amor, fica calmo. Teve uma hora que o rabino, não é? Colocaram uma arma na cabeça do rabino no filme e começam a disparar e as balas não saem. Naquela hora eu quase fiz parar o filme, de tanto que eu chorava, de tanto que eu soluçava. Sabe por quê? Porque o Deus dos meus heróis é vivo. Em todas as gerações tem cuidado do seu povo. E eu que não era povo, agora sou povo de Deus. Por causa de Jesus Cristo de Nazaré, Ele me amou e Ele me alcançou. E eu sou grato ao Senhor por esse amor. Eu sou grato por ter sido alcançado por tão grande salvação. Eu não sou judeu. E se Deus me quisesse judeu, eu teria nascido. Eu não sou. Eu nasci em Bauru. O meu pé é vermelho até hoje da terra vermelha. Amém, amados? Eu sou bauruense, mas o amor de Deus alcançou a minha vida, alcançou a minha família, transformou a nossa história. Eu sou salvo, eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Aleluia! A minha esposa Carla, ela era católica, muito católica. Ela era tão católica que ela fez crisma 2 vezes. Eu não sei exatamente o que é crisma, porque eu nunca fui católico, mas ela crismou 2 vezes. Ela saiu crismadinha de lá. E um dia a gente estava conversando, pouco antes de casar, e a gente estava se perguntando, quem é que será que vai nos casar? Porque eu estava desviado da igreja, ela era católica. Eu disse assim, Carla, padre não vai pôr a mão na minha cabeça. E ela fez uma pergunta para mim, por que a sua religião é melhor que a minha? Porque você não cumpre. Você é um desviado sem vergonha. Algo mais ou menos assim ela deve ter pensado.
E eu não tinha muita explicação para ela, mas eu só disse que padre não ia pôr a mão na minha cabeça. E aí passou algum tempo dessa conversa, e a gente estava almoçando na casa dos meus pais, e a gente era bem formal assim, em família, a gente sempre almoçava todo mundo à mesa, e o meu pai era uma pessoa formal, e a Carla sempre foi muito quietinha, não é? Quando ela abre a boca, é algo forte que vai sair de lá. E a gente estava sentado à mesa para comer, e ela falou assim: seu Valfredo, que era o nome do meu pai, eu tinha uma coisa para falar para o senhor. O meu pai congelou, porque acho que ele não tinha ouvido a voz dela até então. Eu congelei, falei: meu Deus, o que ela vai falar? E ela disse assim: seu Valfredo, eu queria, o senhor sabe que eu sou católica, não é? E eu queria que o senhor soubesse que quando eu e o Paulo nós vamos nos casar, quando nós tivermos os nossos filhos, eu quero que o Paulo ensine a respeito de Deus, como o senhor ensinou para ele. E eu queria que o senhor soubesse disso. E aí o meu pai, ele tinha um costume, ele sempre fazia isso. Ele presenteava pessoas com a palavra da Bíblia, com palavras da Bíblia. Ele disse assim: filha, eu tenho um presente para te dar. Ela: um presente eu queria que você lesse o livro de Ruth. O livro de Ruth é um livro curtinho, tem só 4 capítulos. Mas esse é o meu presente para você, esse é o meu presente para a tua vida. E a Ruth é uma mulher não judia, não é? E que conhece uma mulher judia, e a história dela é uma história que revela algumas coisas que Deus está fazendo conosco hoje. Eu acredito que você entenda que naquele dia ela ganhou o coração do velhinho, amém? Se você quisesse arranjar um problema com meu pai, era falar da Carla alguma coisa, porque se transformou na protegida dele. Mas o meu pai, naquele insight, naquele 1 segundo, ele teve um entendimento e marcou a vida da minha esposa, entendendo que aquela declaração que ela estava fazendo a ele, foi algo parecido com aquilo que Ruth fez a sua sogra, a Noemi, a Naomi, a feliz, a ditosa. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Amém? Foi esse tipo de declaração que a minha esposa fez ao meu pai. E isso marcou a nossa vida, isso tem marcado a nossa história. E a gente se casou, um primo meu de Bauru fez o nosso casamento. E pouco tempo depois de casados, nós estávamos procurando uma igreja onde pudéssemos congregar. Eu queria voltar para Jesus. E logo depois do meu casamento, as coisas tomaram a configuração de Deus. E eu acabei parando numa igreja no centro de São Paulo. Eu tinha nessa época 28 anos. E eu fui tão amado, eu fui tão tocado por Deus. E ali entreguei minha vida para Jesus de verdade. Eu cresci na igreja, mas só conhecia as histórias da Bíblia. Mas ali eu tive um encontro pessoal com Jesus, ele mudou a minha história. E foi tão rápido coisas que Deus foi fazendo conosco. Mas algo muito especial aconteceu quando eu fiz 30 anos. Eu faço aniversário dia 13 de junho. E no dia que eu fiz 30 anos, eu estava com alguns amigos em Campos do Jordão. E foi, curiosamente, o primeiro aniversário da minha vida que eu não passei com as pessoas ali da minha família, onde eu cresci. A minha família agora era a Carla. E a gente estava jantando numa noite lá em Campos do Jordão, e eu liguei para o meu pai, porque eu queria ouvi-lo, eu queria que ele falasse alguma coisa para mim, que ele me abençoasse de alguma forma. E naquele dia, o meu pai tinha um presente para mim, todos aqui? E os presentes do meu pai sempre foram a palavra de Deus, amém? E ele me deu esse presente que eu quero que você leia aí comigo. Romanos 11, 33 a 36. De graça eu recebi, de graça eu quero compartilhar contigo nessa manhã. Romanos capítulo 11, versículo 33 a 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, ou quem se fez o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Lindo isso, não é? Um texto lindo, conhecido. Para mim foi importante,
mas eu não tinha a menor ideia da dimensão do que eu acabara de receber do meu pai naquele dia que eu completava 30 anos. No dia seguinte, era um domingo, nós estávamos voltando para São Paulo, todos estávamos indo para a igreja, e no caminho, o meu pastor, o pastor Abel, foi um homem que me conduziu, me cuidou quando eu voltei para Jesus. Ele me ligou e disse assim: Paulinho, vocês estão vindo para a igreja? Eu falei, sim, pastor, estou chegando. Nós estamos na estrada, mas estamos indo. Paulinho, vem correndo, porque hoje vai ter um judeu que vai pregar aqui na nossa igreja. E eu queria muito que vocês estivessem, especialmente você, e eu não entendia por que o meu pastor disse, eu queria muito que vocês estivessem, mas especialmente você. Eu sei que eu fui para lá, esse judeu hoje ele mora em Israel, eu não vou citar o nome dele, porque é uma pessoa que precisa de restauração de Deus, eu não quero expô-lo. Ele é um judeu mesmo, mas que por coisas de caráter tem ferido muitas pessoas. Mas numa situação que eu estive com ele em Israel, enquanto alguns pastores oravam por ele, Deus me deu uma palavra. Vai no meio dos pastores, esse homem estava ajoelhado, e dá a mão para ele e o levante. E naquele dia eu fui e fiz esse ato profético. E eu espero a oportunidade de encontrá-lo. Amém? E no nome de Jesus, amor no meu coração há para estender a mão para esse homem, para que ele possa ser levantado. Mas o que foi marcante, que isso foi no dia 14 de junho, um dia depois do meu aniversário, um dia depois de ter recebido essa palavra, e a dimensão dessa palavra, daqui a pouco eu vou compartilhar um pouco mais com você, era muito grande. Mas eu tinha uma teoria, que naquela noite, no dia seguinte, se materializou diante dos meus olhos. Eu pensava assim, se nos dias de Jesus, os discípulos dele eram judeus, se Paulo, depois da morte e ressurreição de Jesus, ele se converteu, já era na época da graça, amém? Se depois da morte e ressurreição de Jesus, 3.000 judeus se converteram, por que judeu não pode se converter hoje? Não combina alguma coisa. Mas eu não conhecia judeu nenhum, eu nunca tinha visto um judeu de perto. Talvez eu tivesse visto, mas não sabia que era judeu. Mas naquele dia, tinha alguém no púlpito da igreja que eu era membro, que era um judeu, judeu. Amém? Não, judeu que põe kippá na cabeça e quer virar judeu. Judeu. Amém? Cresceu na sinagoga, fez a circuncisão com 8 dias, fez o Brit Milá, Brit Milá é circuncisão, fez o Bar Mitzvah, não é? Com 13 anos, judeu. E ele estava no púlpito da nossa igreja, ele estava pregando, ele estava falando que Jesus entrou na vida dele. E aquilo me impactou de um jeito, porque a minha teoria estava se materializando ali. Quer dizer que pode ter judeu hoje que sirva a Jesus. E já para encurtar a história, Deus já me deu a honra de batizar judeu, de ungir judeu pastor, de ungir judeu profeta. Amém, amados? Porque é possível o amor de Deus alcançar os judeus hoje. Mas, naquela noite, tinha uma pessoa naquele lugar que tinha ido para ver esse homem falar, porque era uma pessoa que na comunidade judaica de São Paulo tinha muitos problemas, era muito mal falado, esse que estava pregando. E essa pessoa foi até lá, ela era conhecida de alguém que era da igreja, e naquela noite me apresentaram para ela. Ela se chama Lori Savoia. Ela é como uma segunda mãe para mim, uma Yiddish mama, aquelas mães bravas, eu só brigo com ela o tempo inteiro. Mas eu fui apresentado para ela, e amor nasceu no coração dela por mim, no meu por ela. Ela é tia-avó de um amigo de faculdade do Murilo, e ela é descendente de Arão. A família dela são sacerdotes. Quando numa sinagoga ou lá no muro, não é? Vai se fazer a bênção de Arão, a bênção sacerdotal, pessoas como da família dela que fazem a bênção. São descendentes de Arão. Quando o Senhor Jesus reinar, amém? Talvez pessoas dessa família, como outros sacerdotes ao redor do mundo, vão oficiar em Jerusalém, porque isso está escrito, amém, em Ezequiel. Vão oficiar diante do Senhor em Jerusalém. Muito bem. Tudo que eu sei sobre judaísmo, eu aprendi com essa mulher. Amém?
E ela, até hoje, ainda não entregou a vida para Jesus. Mas sabe muito bem quem Ele é. Porque tem visto na minha vida coisas extraordinárias. Amém, irmãos? Mas as coisas foram tomando uma configuração que eu não entendia direito. Por que essas coisas estavam tomando essa configuração? Uma coisa eu sentia, o meu coração estava se alargando de amor pelo povo judeu, não é? Eu comecei a aprender coisas, entender coisas. E algumas dessas coisas, o Senhor quis que eu, nessa manhã, compartilhasse contigo. E uma delas, se você me permite, é Romanos, capítulo 11. Você pode abrir lá comigo, por favor? Esse presente que eu ganhei do meu pai, eu demorei para desembrulhar, sabe? Mas com o passar dos tempos e com experiências com a palavra, eu entendi por que o apóstolo Paulo escreve essa canção. Porque aquilo que eu li, que foi o presente do meu pai, era uma canção. Hoje nós cantamos nos nossos ritmos, não é? Porque dele e por ele são todas as coisas, não é? A ele a glória, a ele a glória. Essa canção é o texto de Romanos, capítulo 11. E ele foi feito para ser uma canção. E depois eu descobri por que o apóstolo Paulo, quando entendeu determinada coisa, ele canta. Amém, amados? Eu gostaria de compartilhar contigo. Romanos, capítulo 11. Nós vamos ler o capítulo inteiro. Eu vou fazer algumas pausas. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado, eu estou lendo Romanos 1, eu quero ler Romanos 11, vamos lá. Romanos 11. Onde eu aprendo a usar isso aqui? Aleluia. Obrigado, Jesus. Romanos 11. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? Resposta: de maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, essa era a minha teoria. Se ele era israelita e era salvo, por que não é possível os judeus se converterem hoje? Descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura? Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim hoje, eu vou repetir, assim hoje, também há um remanescente escolhido pela graça. Aleluia! E se é pela graça, já não é mais por obras. Se fosse a graça, a graça já não seria graça. O que quer dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhe deu um espírito de entordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi diz que a mesa deles se transforma em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver, e as suas costas fiquem encurvadas para sempre. Novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Amados, Isaías capítulo 6 diz: cerrem-se os olhos para que não vejam, tampem-se os ouvidos para que não ouçam, para que não se convertam e sejam salvos. Por que essa maldição sobre o povo de Israel? Porque Deus enviou os seus profetas. Deus enviou durante gerações profetas, tanto para Israel quanto para Judá, mas eles não ouviram os seus profetas. Quando nós ouvimos muito a palavra de Deus, quando ouvimos muitos profetas do Senhor nos confrontando a voltarmos para o caminho do Senhor e não damos ouvidos, se cumpre essa mesma maldição. A pessoa que ouve a palavra, mas não está disposto a mudar, e ouve durante muito tempo o Senhor chamando, e a pessoa não se abre, não dá um passo para o Senhor, a pessoa fica surda e fica cega e não consegue mais se transformar.
Se isso aconteceu com os judeus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, amém, amados? Aleluia! Vamos continuar. Acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio a salvação para os não-judeus, para provocar ciúmes em Israel. O tropeço deles fez com que a salvação alcançasse a gente. E os judeus, quando olham para nós hoje, ficam com ciúmes do Deus deles. Só que o Deus deles também é nosso. Aleluia! Eles o chamam de Deus, nós o chamamos de papai, de Yaba. Todos aqui, irmãos. Quem são esses? São um povo misturado. É um povo de todas as nações e ficam falando de Deus e fazem festas bíblicas. Mas não são as festas dos judeus. Não! São as festas de Jesus Cristo de Nazaré. E os judeus olham para nós e dizem: o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo coisas de judeus. Eles querem ser judeus? Não! Não queremos ser judeus. Nós somos descendentes de Abraão por causa de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amados? Amém? Porque judeu não é aquele que é na carne, mas aquele que é circuncidado no coração, aquele que arrancou o pecado da sua vida e quer Deus acima de tudo, acima de todas as coisas. Eu imagino que os judeus ficam bravos ao escutar essas coisas. Mas eles não guardam as leis, não guardam a tradição. Eu não sou judeu, mas o amor de Deus me alcançou. Amém? Então eu sou livre para adorar a Deus. Livre, livre. Eu sou livre para adorar o Senhor. Livre. Amém, amados? Só que eu tenho uma dívida de amor. Eu quero pagar essa dívida. Amém? Eles caíram para que não se levantassem mais? De maneira nenhuma. Ao contrário, a transgressão deles, 11, por causa da transgressão deles, veio a salvação para nós, os não-judeus, para provocar ciúmes em Israel. Mas, se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, gente, e o seu fracasso, riqueza para nós, os não-judeus, quanto mais significará para nós a sua plenitude? Eu devia parar agora, a gente terminar essa manhã orando para que eles se convertam logo. Porque se eles caíram e se transformam em riqueza para as nossas vidas, estamos hoje aqui servindo a Deus. O que vai ser quando esse povo se levantar e de novo buscarem o Senhor nosso Deus pelo único caminho que leva ao Pai, que é Jesus Cristo de Nazaré? O que será? Aleluia! O meu xará fala assim para nós: estou falando a vocês não judeus, visto que sou apóstolo para vocês os não judeus, então exalto o meu ministério, na esperança de que de alguma forma possa provocar ciúmes no meu próprio povo e salvar alguns deles. O apóstolo Paulo da Bíblia, o apóstolo Paulo, enviado para nós os não-judeus, deixa esse bilhete aqui para nós. Eu oro para que de alguma forma o que Deus está fazendo com vocês provoque ciúmes no meu povo, para que de alguma maneira alguns possam ser salvos. O ministério do apóstolo Paulo para nós os não-judeus, amém? Tinha como alvo atender o coração de Deus, mas havia também nisso uma grande expectativa de que não-judeus pudessem pagar essa dívida que ficou para trás. Amém? E os judeus de novo pudessem ser alcançados pelo amor do Senhor nosso Deus. Versículo 15. Pois se a rejeição deles é reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, se não vida dentre os mortos, irmãos? Se é santa a primeira parte da massa,
que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. E se a raiz é santa, os ramos também o serão. Se alguns ramos foram cortados e nós, sendo oliveira brava, fomos enxertados entre os outros, e agora participamos da seiva que vem da raiz da oliveira, não nos gloriemos contra os ramos verdadeiros. Se o fizermos, saibamos nós, que não somos nós que sustentamos a raiz, mas a raiz é que nos sustenta. Me perdoe trazer o texto de uma forma que possamos entender que isso é conosco, amém, irmãos? Versículo 19. Então diremos, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade deles. E você permanece pela fé. Nós que permanecemos pela fé não devemos nos orgulhar, mas devemos temer. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará a gente. Deu para entender, amados? Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para nós, desde que permanecemos na bondade dele. De outra forma, nós também seremos cortados. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se nós, cortados de uma oliveira brava por natureza, e de maneira antinatural, fomos enxertados na oliveira verdadeira, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira? Irmãos, não quero que ignoreis este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou endurecimento em parte, até que chegasse a plenitude dos não-judeus. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Pois os dons e os chamados são irrevogáveis. Assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus colocou todos sob a desobediência, para exercer misericórdia para com todos. Quando o apóstolo Paulo entende isso, ele canta: por causa da desobediência, eles caíram, e Deus teve misericórdia da gente, para que eles ficassem morrendo de ciúmes, e buscassem a Deus de novo. E essa misericórdia que Deus colocou sobre nós, de novo fosse colocada sobre eles, para que todos nós, não judeus e judeus, fôssemos encerrados debaixo de misericórdia. Quando o apóstolo Paulo vê isso que Deus faz, ele canta: ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quem deu para Deus, para que ele tenha que pagar, para que ele tenha que devolver? Quem que deu para ele? Não, dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele a glória eternamente, amém, aleluia. Aplauda com toda a força o Senhor. Digno é o Cordeiro, poderoso é o Senhor, que nos salvou e que tem transformado a nossa história, aleluia, bendito é o nome de Jesus. Quero compartilhar com você, amados, uma inquietude de um judeu. Um dia um judeu pergunta para Jesus: por favor, seu Jesus, meu conterrâneo, meu patrício, quem que é o amigo do judeu? Eu queria compartilhar contigo nessa manhã, quem que é o amigo do judeu? Porque Jesus conta uma das parábolas mais lindas da Bíblia,
para explicar quem é o amigo do judeu. E há tantos segredos, há tantas coisas tremendas de Deus nisso, que talvez seja uma das pregações que mais você ouviu na sua vida, na tua história. Amém? Há muitos pregadores aqui, talvez você já tenha pregado inúmeras vezes, e todas essas revelações que Deus colocou no teu coração, elas são poderosas porque são de Deus. Mas hoje, talvez de uma forma diferente, você vai ouvir essa mesma palavra, essa mesma parábola, e você vai ter uma interpretação diferente. Não porque aquilo que o Senhor já falou contigo não seja real, não seja verdade, mas porque o nosso Deus é infinito, amém? Ele continua se revelando de uma forma nova nas nossas vidas. É a parábola do bom samaritano. Você pode abrir a tua Bíblia lá comigo? Amém? Lucas capítulo 10, versículo 25. E eis que se levantou certo doutor da lei, judeu, amém, irmãos? Certo doutor da lei, logo um judeu. E para o experimentar disse: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aquele judeu tinha dúvida sobre salvação. Perguntou-lhe Jesus: que está escrito na lei? Como lês tu? Respondeu-lhe ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Era uma resposta decorada. Todos aqui, irmãos? Tornou-lhe Jesus: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Um judeu pergunta para Jesus quem que é o meu próximo, quem que é amigo do judeu, quem que é o próximo do judeu. E Jesus vai contar uma parábola para explicar quem que é o amigo do judeu, quem que é o próximo do judeu. Tudo bem até aqui, irmãos? Na escola dominical, eu aprendi que Jesus era o bom samaritano. Mas Jesus não é o bom samaritano. Jesus é judeu. E os judeus não se davam com os samaritanos. Não fica bravo comigo, amém? Judeu é judeu, samaritano é samaritano. O bom samaritano não é Jesus. O bom samaritano é o amigo do judeu, que Jesus está explicando para aquele doutor da lei quem era o próximo dele, quem que era o amigo dele. E aí Jesus vai contar a parábola. Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o quase morto. Casualmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e, vendo, passou de largo. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar, viu e passou de largo. Mas um samaritano que ia pelo seu caminho chegou perto dele e, vendo, encheu-se de compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou até uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte tirou 2 denários, deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que gastardes a mais, eu te pagarei quando voltar. Quando, pois, destes 3, qual, pois, destes 3 te parece ter sido o próximo, o amigo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o doutor da lei: aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus: vai e faze tu o mesmo. Amados, Jerusalém, dessa parábola, está 400 metros acima do nível do mar. Amém? Jerusalém fica numa montanha. E Jericó fica 400 metros abaixo do nível do mar.
é um dos lugares do mundo mais profundos que não estão cobertos pelo mar. Jericó. Jericó é a cidade do pecado. É a cidade amaldiçoada por Josué, que foi reconstruída por um homem chamado Riel. E essa palavra Riel quer dizer ela é Deus. O homem chamado ela é Deus reconstrói Jericó e perde o filho primogênito quando lança os fundamentos de Jericó. E perde o filho caçula quando coloca as portas. Essa foi a maldição de Josué para quem reconstruísse Jericó. Uma cidade construída para o culto da rainha dos céus, desde a antiguidade, desde a primeira, que foi derrubada quando se tocaram as trombetas. Jericó, a cidade das prostitutas, a cidade do pecado, tinha um judeu, amém? Jesus conta essa parábola para explicar para o judeu quem que é o amigo do judeu. Tinha um judeu que estava em Jerusalém, na cidade do grande rei, amém, amados? Onde as tribos, as pessoas subiam para adorar o Senhor, e essa pessoa sai de Jerusalém e desce para a cidade do pecado. Amados, quem deixa Deus vai cair na mão do diabo. Todos estão aqui? E o diabo veio para roubar, para matar e para destruir. Quantos sabem disso? E aquele homem que estava descendo para a região do pecado foi como que quase trucidado pelo mal. Foi roubado, quase morto, foi largado na beira do caminho. Mas tem algo curioso que Jesus passa a contar agora. Porque ele estava falando a situação que nós vemos dos judeus hoje. Amados, eu conheço muitos. Alguns ainda que abastados, estão sempre com medo. Sempre desesperados. As notícias dos jornais os abalam constantemente. Porque do dia para a noite, lá na Alemanha nazista, tomaram tudo que eram deles. Quando vão fazer isso conosco de novo, é a preocupação de todos. Eu não sei se você lembra, pouco tempo antes de você entregar a tua vida para Jesus, que havia um buraco dentro de você. Quantos lembram disso? Quantos lembram desse buraco? Eu lembro desse buraco. Eles têm esse buraco. Porque esse buraco só pode ser tapado por Jesus Cristo de Nazaré. A falta de paz, o medo constante, a sensação que alguém vai enganá-los daqui ou ali, é a falta de Deus no coração deles. É a falta de Jesus Cristo de Nazaré. Eu não estou dizendo que Deus não os ama. Eu estou dizendo que o único caminho para o Pai é Jesus Cristo de Nazaré. Não há outro caminho. O que é curioso que Jesus conta, que tinha um sacerdote que estava indo pelo mesmo caminho. Eu acho que você há de convir comigo, que o sacerdote não ia descer para a cidade do pecado vestido com as roupas sumos sacerdotais. Amém, irmãos? Ele deve ter deixado pendurado lá, em algum lugar no templo, as roupas de pastor dele, amém? Eu não vou de pastor para a cidade do pecado, senão alguém vai me ver, amém? E vamos e convenhamos aqui, se o pastor vai para a cidade do pecado, o levita vai atrás. E o sacerdote, ao ver um homem caído, um irmão dele, um judeu, ele se pergunta, se eu parar para ajudar, vão perceber que eu estava também indo para o mesmo caminho. E sabe o que o sacerdote faz? Ele passa de largo, ele passa longe. Ele deve ter feito uma oração muito piedosa. Oh Deus, tenha misericórdia. Oh Senhor, salva aquele caído, porque eu estou indo para a cidade do pecado. O levita, a mesma coisa. O levita sai de Jerusalém, e quando vê um judeu caído, ele passa de largo. O que vão dizer? Se me virem indo para a cidade do pecado, eu não vou mais poder tocar e cantar no domingo na igreja? E ele passa de largo também. Amém, amados? Cada passo que você dá longe de Deus, mais perto você está do inferno. Quanto mais você deixa a glória de Deus para trás, mais em trevas você vai estar. Mas repete comigo, mas tinha um samaritano. Fala assim, tinha um samaritano. Ele não era judeu. Era do povo escolhido. Ele era um samaritano. Gente misturada. Quantos brasileiros aqui? Quantos percebem que nós somos um povo misturado? Glória a Deus por essa mistura. Tinha um samaritano que ele estava no caminho dele. Ele estava subindo para Jerusalém.
E cada vez que alguém deixa Jericó e o pecado para trás e dá um passo para chegar em Jerusalém, mais a glória dele, a glória de Deus vai estar na nossa vida, mais longe vai estar o pecado. Então dá mais um passo e sobe mais. E no caminho em que o samaritano estava, ele viu um judeu caído. E ele teve compaixão, porque o amor de Deus estava na vida dele. E a manifestação da compaixão veio sobre ele. E ele amou aquele judeu. Jesus está explicando para um judeu quem que é o amigo do judeu. E nessa história que Jesus conta, aquele samaritano tinha azeite e tinha vinho. Símbolos do Espírito Santo e do sangue de Jesus. O que faríamos se Jesus não nos ensinasse o que faremos? Aplicaríamos logo o vinho, amém? Ô, seu judeu caído, seu miserável, você está aí porque você aprontou, não é verdade? Quem mandou largar Jerusalém para o pecado? Bem feito. Mas agora entrega a tua vida para Jesus, confessa Ele como Senhor e Salvador da sua vida, porque aí então você vai ser salvo. Aí depois eu oro por você, para ver se Deus faz alguma coisa. Foi assim que Jesus mandou fazer? Nessa parábola, não se aplica primeiro o vinho, se aplica primeiro o azeite, se aplica primeiro o poder do Espírito Santo, se aplica primeiro a autoridade de Deus que está sobre a igreja. E quando o poder do Espírito Santo é manifesto para um judeu, ele para te ouvir. Repete comigo: o Senhor tem sido maravilhoso conosco e tem derramado poder sobre a nossa vida, poder sobre a nossa igreja, poder sobre a igreja de Cristo. E Ele quer nos usar para alcançar os não-judeus, os judeus, quem o Senhor quiser. Amém, amados? Amém, queridos? Louvado é o nome de Jesus. Há muito poder e muita autoridade que Deus tem colocado sobre você. Amém? Eu quero que você saiba que eu tenho visto isso e tenho me alegrado, eu tenho glorificado a Deus. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe, que Deus use a tua vida. Depois que o azeite é aplicado, se aplica ao vinho. Jesus não ensinou assim os discípulos dele? Quando vocês forem numa casa, amém? Primeiro saúdem os habitantes da casa com paz. Em outras palavras, seja simpático, amém? Amém? Depois coma o que derem para você comer. Em outras palavras, se relacione com as pessoas da casa que te receberem. Porque se você come o que te derem, as pessoas vão te ter como alguém da própria família. E se alguém se relaciona com você com esse nível de intimidade, em pouco tempo, essas pessoas vão contar para vocês os problemas delas. E em seguida, o que você faz? Ora, cure enfermos se tiverem enfermos ali. E aí você vai mostrar o poder de Deus. É hora do sangue, me desculpa, é hora do Espírito Santo, é hora do azeite, amém? Você orar e manifestar o poder de Deus, demônios saiam, a cura vai se manifestar, amém? Poder de Deus. E então, anunciem que o reino de Deus chegou nesse lugar. A última coisa é aplicar o sangue, a última coisa é aplicar o vinho. Não foi assim que Jesus ensinou e enviou? Amém, amados? Pois foi assim que Jesus estava ensinando para o judeu, quem que era o amigo do judeu, aquele que tivesse compaixão do judeu caído. Amados, tem judeu caído em tudo que é lugar. Tem um que passa na televisão todos os sábados à tarde, é o Luciano Huck. Eu não sei se alguém aqui pode alcançá-lo, mas eu oro por ele. Porque todo final de ano, Luciano Huck, não é? Que saiu tempos atrás com um chofar na mão, em outdoors por toda a cidade, dizendo que o judaísmo é bom. Ele coloca todos os anos um barquinho para Iemanjá, para que o programa dele continue fazendo sucesso. Eu queria poder berrar na orelha do Luciano Huck: Shema Israel! Ouvi, ó Israel! O Senhor nosso Deus é o único Senhor! Compaixão, porque os judeus estão caídos. E o nosso Deus tem um remanescente fiel e quer alcançar através das nossas vidas, amém, amados? Aleluia. Aplicou o azeite, aplicou o vinho,
colocou na sua cela e o conduziu até uma hospedagem. Amém? Amados, a hospedagem é a igreja. Amém? Haviam 10 leprosos que foram curados de lepra. 10. E Jesus, quando eles vieram procurar Jesus, o seu Jesus cura a gente. Ele falou assim, olha, vão e se apresentem a um sacerdote, como diz a lei. E os 10 foram. Só que entre esses 10 tinha um samaritano, amém, amados? Opa! Eu não sou judeu. Eu não tenho sacerdote. Eu não tenho templo. Eu sou samaritano. Enquanto os nove foram, e ninguém nunca mais soube o que aconteceu com os 9, aquele samaritano voltou, porque tinha encontrado o verdadeiro sumo sacerdote da sua fé. E ele se prostra e adora Jesus Cristo. Jesus pergunta, cadê os outros 9? Senhor Jesus, eu não sei. Eu sei que o Senhor mudou a minha história. Está aqui esse ex-leproso, que foi sarado por Jesus Cristo de Nazaré, e por isso ama. Tudo bem, amados? Aleluia. A hospedagem é a igreja. Mas esse samaritano, amém, ele tem algo muito especial para entregar para o dono da hospedagem. Ele entrega 2 denários e diz assim, olha, quando eu voltar, se você gastar mais alguma coisa, amém, cuidando desse judeu, eu te pago quando eu voltar. 2 denários é o recurso necessário para 2 dias de trabalho. Depois de 2 dias nos ressuscitará, e no 3º dia viveremos diante dele, e a sua vinda, como o nascer do dia, como o raiar do dia, como a alva, é certa. Toma aqui, ó, dinheiro para 2 dias, e o que passar dessa conta eu te pago quando eu voltar. Aleluia! Você vai se surpreender com isso. Mas o recurso necessário para cuidar do judeu nesses 2000 anos foi dado na mão do samaritano para entregar para a igreja. Para que houvesse recursos para a igreja. E se custar alguma coisa a mais, está caro para vocês, quando Jesus voltar, amém, amados? Amém? O Jesus do bom samaritano e o Jesus do judeu, ele vai pagar a conta. Ele vai dar tudo o que for necessário. O dinheiro é dado para um samaritano, para que o samaritano dê para o dono da hospedagem, para que o samaritano dê para a igreja. Tudo bem, amados? Quem é o amigo do judeu? Você e eu somos amigos dos judeus. E amigo de verdade, não é? Se preocupa de agradar o amigo, de cuidar do amigo. Jesus pediu que a gente pudesse ser amigo deles, porque a misericórdia que nos alcançou, amém, amados? A misericórdia que nos alcançou porque eles foram infiéis. E hoje Deus nos levantou para que eles, com ciúmes da gente, possam de novo buscar esse Deus maravilhoso que mudou a minha vida e a tua, para que o Senhor também use de misericórdia com eles, porque usará, e todos nós nos encontraremos diante do trono do Senhor, judeus e não judeus, na maior festa do universo, para celebrar para sempre aquele que vive. Bendito é o nome de Jesus. Aleluia. Eu quero encerrar com isso. E o nome da ministração até agora, meio que não teve sentido, né? Ruth, a companheira. Mas eu quero encerrar com isso. E talvez você se pergunte o que é isso, não é? Isso daqui é cevada. Amém? Cevada. Os pães, Deus mandou eu trazer isso hoje, aquele talite. Cevada é a semente que Eliseu usou. Amém? Os pães que Eliseu multiplicou eram feitos de cevada. As 2 multiplicações de pães que Jesus realiza, amém, eram pães de cevada. Isso está escrito na Bíblia. Quando Jesus diz assim, os campos estão brancos para a colheita, amém, amados? Jesus está olhando para um campo de cevada e ele faz essa declaração. E cevada é algo que Boaz, amém, amados, dá para Ruth, para que ela leve para Noemi. Eu tenho um filho chamado Boaz. Ele fez aniversário segunda-feira passada, dia 16 de setembro. Eu tenho uma filha chamada Tikva, que quer dizer esperança. Boaz quer dizer vem força. E Tikva quer dizer esperança. A Tikva fez aniversário agora
sexta-feira, dia 20. E ontem eu e a Carla fizemos 17 anos de casamento. Amém, amados? 17 anos. E estou eu aqui hoje, amém? Pertinho do lugar onde nós passamos a nossa noite de núpcias, antes de viajarmos. E relembrando tantas coisas que Deus tem feito por nós nesse tempo. Portanto, estar aqui hoje, compartilhando essa palavra, tem um significado muito, muito tremendo na minha vida e na minha história. E esse é o presente que Deus usou o meu pai para dar para Carla. Eu queria compartilhar com vocês hoje. A Ruth, a companheira, uma mulher não judia, ela viu alguma coisa na sogra dela que ela não sabia explicar. Mesmo depois que Noemi perde o marido, perde os filhos, a Ruth fica viúva, havia algo na vida daquela sogra, daquela judia, Noemi, que impactou demais Ruth. E a Ruth disse, olha, não me insista para que eu te deixe, porque onde você for eu vou, no lugar onde você dormir eu vou dormir com você, se você for morrer e for sepultado, eu vou morrer e ser sepultado no mesmo lugar, porque o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Uma mulher não judia declara para a mulher judia, o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Uma mulher não judia declara para a mulher judia, o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. A mulher não judia fala da igreja, amém, irmãos? E a mulher judia fala de Israel, abandonada, sem marido e sem filhos. Raquel está chorando pelos seus filhos, diz a palavra de Deus. É uma alusão de Noemi, não é? Abandonada, longe da cidade, amém? Da cidade de Natal. Noemi, a igreja que eu sou membro, se chama Beth-Lehem, Casa do Pão. E curiosamente a Noemi, ela era de Beth-Lehem, da Casa do Pão. E Noemi estava longe, lá entre os moabitas. E ela ouviu falar que de novo Deus tinha dado pão na Casa do Pão. Amém, amados? É algo tremendo. E ela decidiu voltar e a Ruth foi com ela. E quando chegaram em Beth-Lehem, chegaram na Casa do Pão, Deus começou a fazer um milagre. Sabe por quê? Porque a Ruth se interessou em conhecer a palavra e o Deus da sogra dela. A ponto de momento em que chegam, se descobre que está havendo uma grande colheita. E a Ruth diz assim, sogra, estou indo colher. Amados, que coragem é essa de uma moabita, de colher no meio do povo de Deus? Pois, pelos homens de Deus terem se prostituído com as moabitas, lá no deserto, uma infinidade de homens morreu. Como que essa moabita tem coragem de afrontar os homens de Israel indo colher? Sabe por quê? Porque ela aprendeu a palavra de Deus com a sogra dela. Ela começou a conhecer o Deus que nós amamos através dos ensinamentos da mulher judia. A mulher não judia tem muito para aprender com a judia. Todos estão aqui, irmãos? E uma das coisas que certamente a sogra dela falou, deve ter sido algo assim: ô sogra, o que o teu Deus, que agora vai ser o meu Deus, fala sobre viúvas? Fala sobre estrangeiras, porque eu sou viúva e sou estrangeira. Olha, filho, o Deus que eu sirvo é um Deus de misericórdia. Está escrito na Torá, está escrito na Bíblia, filha, que as viúvas, os órfãos e os estrangeiros têm direito de colher lá na nossa terra. Quando está tendo colheita, as viúvas, os órfãos, os estrangeiros podem ir, e os cantos dos campos, assim como os judeus não cortam os cantos do cabelo, os cantos do campo eles não podem colher, ficam para que os órfãos, as viúvas e os estrangeiros possam pegar as espigas, possam pegar o sustento. E se estiverem colhendo alguma espiga cair no chão, isso é dos estrangeiros, dos órfãos e das viúvas. Sogra, eu sou estrangeira, eu sou viúva, eu vou colher, porque eu conheço a palavra de Deus e eu vou aplicar na minha vida. E a Ruth vai colher, aleluia. Amados, quando ela vai colher, casualmente diz a Bíblia, ela para no campo do Boaz, aleluia. A palavra Boaz quer dizer vem força, quer dizer forte. E o ex-marido de Ruth, aquele que morre, se chamava Malom, e Malom quer dizer fraco. Ela deixou o fraco para casar com o forte. E casualmente o Espírito Santo a conduz para o campo do forte.
E aí ela entra lá e vai colher, e de repente chega o Boaz, no seu cavalão, aleluia. Amém? Manga larga, trotador. E aí ele dá uma olhadinha nela, ele saúda os seus empregados, e os empregados o abençoam. Que patrão empregado que se relaciona assim, amém, amados? Para quem não sabe, o Boaz era filho da Raabe, da prostituta, e alguém que passou a vida inteira sendo chamado de filho daquela uma, aprende a ter misericórdia das pessoas, aprende a ter compaixão e saber que Deus pode mudar o destino das pessoas. Esse é o Boaz, esse é o forte, esse é aquele que é levantado por Deus para proteger e amar a Ruth, amém, amados? E aí o Boaz olha para ela olha para o Boaz, tem aquele clima, dá para fazer um fundo musical aí, amém, irmãos? Aleluia. E na hora do almoço o Boaz fala assim, olha, traga ela para sentar pertinho aqui de mim. E aí a Ruth vem e tal, aquela coisa toda, não é? E o Boaz pega um bocado de pão e molha no vinho e dá para Ruth. Porque molhar o bocado de pão no vinho é uma declaração de honra. Quem pega o pão e molha no vinho está dizendo para aquela pessoa, você é a pessoa mais importante desse dia, dessa noite. Foi isso que Jesus fez com Judas. Todos estão aqui? Ele deu para Ruth aquele pão molhado no vinho, deu lá espigas tostadas para ela, não é? Disse, olha, você pode colher onde você quiser aqui no meu campo, fica à vontade, amém? E a Ruth voltou de orelha em orelha para casa, amém? Porque alguma coisa Deus estava fazendo. Quando a Noemi ficou sabendo, ela falou assim, mas Deus é misericordioso, porque levou você, filha, para a casa do resgatador nosso. O Boaz é aquele que pode casar com você, porque assim era a lei dos judeus. Se um homem morresse sem deixar filhos, um parente próximo tinha que casar com aquela mulher para gerar filhos nela, em nome do morto. Deu para entender? A Ruth continuou indo lá, colher, até que chegasse o fim da colheita. No fim da colheita, tinha uma festa, a festa de Pentecostes. E o Boaz estava limpando a eira, estava recolhendo, né, as espigas, tal, todo o processo para que a semente de cevada, porque era uma colheita de cevada, virasse farinha, para depois virar pão. E todos, por causa da grande colheita que tiveram, porque depois de anos, de novo, tinha pão na casa do pão, eles tomaram vinho e se alegraram, e todos foram dormir. E o Boaz dormiu, pertinho lá do monte de sementes, talvez, e quando ele acorda de madrugada, tinha uma mulher deitada nos pés dele. Meu Deus, o que é isso? Eu acho que eu tomei vinho demais. Não é, era a Ruth. Ele disse, filha, o que você fez hoje foi melhor do que você tinha feito pela tua sogra. Porque você, menina, podia ter buscado marido entre qualquer dos jovens, pobres e ricos. Mas você veio e se colocou aos meus pés. Amados, cuidadosamente, Ruth descobre os pés de Boaz e deita aos seus pés. O que Ruth estava dizendo? Eu me submeto à tua autoridade. Porque os pés falam de domínio, falam de autoridade. E a Ruth ficou deitadinha ali. Todos aqui, irmãos? E aí, abra a tua Bíblia em Ruth, capítulo 3, por favor. Ruth capítulo 3, versículo 7. Havendo, pois, Ruth 3, 7. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de uma meda, e vindo ela de mansinho, descobriu-lhe os pés e se deitou. Ora, pela meia-noite o homem estremeceu, voltou-se e viu uma mulher deitada aos seus pés, e perguntou ele, quem és tu? Ao que ela respondeu, sou Ruth, a tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva. A Ruth pede que esse manto de autoridade que está sobre a sua vida seja colocado sobre a minha vida. Eu quero profetizar aqui, amém?
porque tu és o remidor. Então disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Mostraste agora mais bondade do que dantes, visto que após nenhum jovem foste, quer pobre, quer rico. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseres te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Agora, pois, novidade de vida, não temas, tudo quanto disseres te farei, pois toda a cidade do meu povo sabes que é mulher virtuosa. Ora, é bem verdade que sou remidor, porém há ainda outro mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele cumprir para contigo os deveres de remidor, que o faça. Mas se não quiser cumprir, então eu o farei, tão certamente como vive o Eterno. Deita-te até pela manhã. Ficou, pois, deitada aos seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que fosse possível a uma pessoa reconhecer outra, porquanto ele disse: não se saiba que uma mulher veio à eira. Disse mais: traze aqui a capa que te cobres, e segura-a. Segurou-a, pois, e ele as mediu 6 medidas de cevada, e lhe as pôs no ombro. Então ela foi para a cidade. Quando chegou a sua sogra, esta lhe perguntou: como te houveste, minha filha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Disse mais: estas 6 medidas de cevada ela mas deu, dizendo: não voltarás vazia para tua sogra. Então disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas como irá terminar o caso, porque aquele homem não descansará enquanto não tiver concluído hoje este negócio. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero profetizar. Amém? A mulher não judia, que decidiu buscar abrigo debaixo do forte, que é Jesus Cristo de Nazaré, recebeu a capa do forte, que é Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amados? Amém? Eu queria pedir, apóstolo Paulo representando a igreja, amém, representando Ruth, traze aqui a capa que te cobres e segura. Amém? Se você puder subir aqui, querido. Se os filhos, amém, pudessem vir também. Os 4 filhos. Se cada um pudesse tomar uma das extremidades do manto. Apóstola Marta, vem aqui também, minha querida. Por favor. No nome de Jesus. Quero profetizar que o Senhor está falando com essa igreja. Amém? Porque os judeus estão precisando de novidade de vida. E aquilo que o Senhor tem feito com vocês, aquilo que vocês representam, eu quero profetizar que vai ser levado ao povo judeu. Eu já fiz essa oração, sabe, apóstolo? Me dá o judeu, Senhor, senão eu morro. Em nome de Jesus, o Senhor tem feito da maneira dele. Se fosse por mim, eu já tinha estragado tudo tantas vezes. E às vezes o sonho parece estar tão longe, às vezes fica tão perto. Mas eu sei que Deus está fazendo. Mas eu quero abençoar a sua vida, eu quero abençoar essa casa. Eu quero abençoar a igreja Novidade de Vida em todos os lugares onde Deus tem espalhado vocês. E o Senhor me permitiu hoje compartilhar sobre esse amor, sobre esse entendimento que o Senhor tem colocado sobre a minha vida. Eu quero simplesmente compartilhar com você, meu irmão, meu amigo. Eu quero simplesmente declarar que você é como Ruth, que essa casa, Novidade de Vida, é como Ruth, e que a provisão para alcançar o judeu, amém, é dado para a igreja. Amados, nós estamos no ano 2013. Os judeus, há uma confusão entre eles de calendário. Agora em setembro, alguns dizem que entraram no ano 5.700 e alguma coisa. Há um calendário rabínico, sacerdotal, que diz que eles estão no ano 5.900 e tralalá. Uma coisa é certa, Deus deu 2.000 anos, de Adão até Abraão.
Deus deu cerca de 2000 anos de Abraão até Jesus. Nós estamos, amém, há cerca de 2000 anos da morte e da ressurreição de Jesus. 6000 anos, 6 medidas de cevada. A provisão para que o povo de Israel seja cuidado, seja mantido, o Senhor entrega à igreja. Eu quero profetizar isso. Se alguém puder subir e tocar, amém? Ore agora, porque provisão está sendo derramada sobre a sua vida, autoridade espiritual está sendo colocada em você, compaixão está sendo liberada hoje, para que o caído possa ser alcançado de amor e de compaixão. Eu falei com o apóstolo Paulo, com a profetisa Marta, com os filhos, mas eu quero compartilhar essa mesma palavra contigo, filho dessa casa. 6 medidas de cevada, a porção para os 6 milênios, até que Jesus Cristo volte para reinar. Eu declaro que essa porção é derramada sobre a sua vida. Nunca te faltará pão, nunca, jamais alguém vai procurar novidade de vida e não vai encontrar o pão da vida que é Jesus Cristo. Eu queria ter duas notas de 100 reais, porque eu queria fazer uma oferta profética, entregar 2 das maiores notas que nós temos, a nossa moeda. Mas eu entreguei 4 notas de 50 para declarar que 2 denários, a porção para 2 dias, amém? A porção para esses 2 milênios, até que Jesus volte para resgatar a igreja, porque depois de 2 dias nos ressuscitará, e no 3º dia viveremos diante dele, e a sua volta, como o amanhecer do dia, é certa. E eu profetizo essa provisão sobre você, essa provisão sobre a tua vida, sobre a tua casa. Nunca vai faltar o pão, não vão faltar milagres, vai haver multiplicação. O Senhor vai dar multiplicação de pão na tua vida, para que nações sejam saciadas. Eu te abençoo, no nome de Jesus Cristo, com todo o meu amor eu te abençoo. Nesse tempo tão tremendo da minha vida e da minha casa, eu te abençoo, no nome de Jesus Cristo eu te abençoo. Estenda as mãos, feche os olhos. Eu quero abençoar a tua vida com a bênção sacerdotal que eu aprendi com a dona Loris, que eu aprendi com a casa dela. Não, eu não sou judeu, mas o Senhor me chamou para ser um sacerdote. O Senhor me marcou para que eu fosse dele, para que os meus filhos fossem dele, para que todos os que provessem de mim fossem dele. Eu quero abençoar a tua vida. Amado, também estende as mãos, eu quero também te abençoar. Yevareha Adonai Veishmereha Yair Adonai Panaveleha Vehuneka Is Adonai Panaveleha
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha de ti misericórdia. Que sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios, sobre a tua vida acadêmica, sobre o ministério de Cristo na tua vida, que o Senhor levante o seu rosto e lhes dê paz. Eu invoco sobre você o nome do Deus Todo-Poderoso, e no nome santo e maravilhoso de Jesus Cristo de Nazaré, eu te abençoo. Se você é uma bênção, anda diante do Senhor e ser perfeito. Amém. Louve o Senhor, exalte-o, Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno. Exalte-o, Ele é digno. Ele é digno. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Ele é digno. Ele é digno. Aleluia. Santo és. Maravilhoso és. Digno. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui para ser Ruth. Eis-nos aqui para servir, para amar, para ser amigo dos judeus. Nós recebemos a cevada, Senhor. Nós recebemos o denário, Senhor. Nós recebemos o manto do forte. Eis-nos aqui, Senhor. Digno, 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 digno. Ei, calabachai, toroba, canta, labas. Ele catalabachou, toroba, labas. Aleluia, levante suas mãos. A presença de Deus está aqui. Levante suas mãos.
sempre. Amém. Para Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, sempre. Amém. Tenho aprendido algo na minha vida ministerial. Quando tem atos proféticos, eu jamais vou compreender no primeiro momento tudo. E eu vou orar, vou buscar o Espírito Santo para que não se perca um centímetro, uma gota daquilo que Deus quis fazer através do ato profético. Mas eu tenho um entendimento claro. Algumas coisas já entendi. Talvez muitas outras coisas que estão no coração do apóstolo Paulo, ele mesmo vai me ensinar. Mas uma coisa eu entendi. Nosso coração, a partir dessa manhã, porque Jesus está aqui, ele fica ainda mais quebrantado para fluir em compaixão. Eu percebo na minha vida, quando foi segurado o talite, a cevada foi posta, o recurso foi posto, profetizando, eu percebo que Deus quebrou ainda mais meu coração para amar o próximo. E algo que para mim aconteceu lá em Israel com a gente, eu disse isso para o Paulo na última viagem que nós fizemos. Irmãos, eu não entendia muito o povo judeu, não entendia. Eu saí de lá apaixonado por eles, preocupado com eles. E eu percebo Deus abrindo ainda mais meu sentimento. E eu tenho certeza que de alguma maneira essa comunidade vai abençoar judeus. Não sei como, ainda não sei, mas eu sei que nós vamos estender as mãos e levar o amor, o evangelho, levar o poder sobrenatural que está aqui. Amém? Amém, igreja? E essas duas coisas eu entendi. Eu digo para você, você que está debaixo da casa recebe herança. Irmãos, é menos de nós e mais dele. E se é mais dele, é mais amor ao próximo. Eu declaro que egoísmo, eu declaro que isolamento, eu declaro que frieza, tudo aquilo que te faz toda hora desviar das pessoas que estão com problema, isso é quebrado da tua vida. Eu declaro que esse é um tempo de estender as mãos. De estender as mãos. Quantos creem? Você crê? Eu quero estender a mão agora, aqui agora. Porque eu sei que se você ainda não entregou sua vida para Jesus, você precisa fazer isso desesperadamente hoje, não pode ser amanhã. Porque tudo que nós aprendemos foi dito aqui, isso é o mais lindo das festas. Jesus é o centro, Jesus é tudo. Quantos podem dizer comigo, Jesus é o centro?
Ele é o Rei. Ele é tudo. E se você está aqui e você ainda não entregou sua vida para Jesus, eu quero dizer para você, é a melhor decisão que você precisa tomar. Talvez alguém te convidou para vir aqui hoje. Veja, você não precisa entender todas as coisas, você precisa crer. Porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 3, que pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. O que significa isso? Que quando eu tenho fé eu começo a ter um novo entendimento. Sem fé tem coisas que eu não vou entender, porque aos olhos dos homens são loucura. O que vai mudar a vida de alguém sair da cadeira e vir aqui à frente e receber uma oração? Aos olhos dos homens nada. Mas quando você cumpre a palavra, você confessa Jesus diante dos homens, Ele te confessa diante do Pai, o pecado é quebrado da tua vida, você recebe uma nova cobertura, uma nova oportunidade, e você está aí. Por isso, se você, querido, ainda não entregou sua vida para Jesus, em alguns minutos eu quero te dar a oportunidade de vir aqui. Se você já entregou sua vida para Jesus, mas você se desviou, você está caído, quero dizer para você que a gente tem óleo aqui. Se você foi tocado pela vida, você teve problemas e saiu, desceu de Jerusalém e foi para Jericó, eu quero dizer para você que não é simplesmente entrar, sentar na cadeira, já estou restaurado. Não é isso. O filho pródigo precisa se aproximar do pai, as vestes precisam ser trocadas, o anel precisa ser posto no dedo, a festa precisa ser feita. Então, se você está aqui e você caiu, você precisa vir à frente também. Sai do teu lugar, pode vir. Se tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus, se tem alguém que quer voltar para Jesus, saia do teu lugar e venha à frente. A hora é agora, o dia é hoje. Saia do teu lugar e venha, pode vir. A igreja louva ao Senhor, a igreja aplauda ao Senhor. Aleluia. Saia, se você precisa estar aqui. Venha à frente, venha à frente, venha à frente. Se você precisa disso, venha à frente. Hoje é dia de salvação. Salmo 118 foi lido. Hoje é dia de salvação. Você pode sair do teu lugar. Talvez essa cadeira esteja te prendendo. O que vão pensar de mim? Olha, pouco importa o que vão pensar. Deus vai marcar a tua vida. O poder de Deus vai descer na tua história. O perdão vai tocar você. Você vai receber uma nova história. Aleluia! Vocês quatro que estão aqui à frente, agora 5, glória a Deus, aplauda ao Senhor. Se tiver mais alguém, pode vir. Saiba que é uma grande alegria participar desse momento na vida de vocês, porque talvez você não esteja sentindo ou vendo nada, talvez porque a gente está um pouquinho mais velho aqui na igreja, na comunidade, a gente está enxergando coisas tremendas que Deus quer fazer na vida de vocês. Sabe o que Ele fez na vida de Ruth? Ela estava desesperada, ela não tinha oportunidade, mas ela encontrou um Boaz. Vocês estão encontrando o Boaz. Ele vai pôr a capa dele sobre vocês, ele vai abençoar vocês. Quantos creem nisso? Vou perguntar na igreja, quantos viveram isso? Então eu queria que vocês todos aqui, os 5, e toda a igreja repetisse comigo essa oração. Repete comigo assim bem forte. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nessa manhã tão linda, onde o Senhor nos levanta, coloca a sua capa sobre nós, traz sobre nós, os seus recursos, traz sobre nós, da sua cevada, nós declaramos, obrigado Senhor, pelo dia que o Senhor fez, dia de reconciliação, dia de restauração, dia de arrependimento, dia de tomada de decisão. Hoje eu confesso mais uma vez que creio com o meu coração, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus Altíssimo, viveu, morreu, ressuscitou
ressuscitou, foi glorificado, foi glorificado, enviou o seu Espírito Santo. enviou o seu Espírito Santo. Ele é Ele é o meu Salvador meu Salvador e o meu e Senhor. o meu Senhor. Só a Ele servirei, Só a Ele servirei. só a Ele darei Só glória. a Ele darei glória. Rejeito hoje Rejeito todo hoje pacto, todo pacto, toda aliança toda aliança com o mundo, com o inferno e comigo mesmo. E pela fé, e pela fé, em declaração, em declaração, faço uma aliança faço uma aliança com Deus vivo, com Deus vivo, pelo sangue de Cristo pelo sangue de Cristo, derramado na cruz do Calvário. derramado na cruz do Calvário. Perdoa os meus pecados, Perdoa os meus pecados. recebe a minha vida, Recebe a minha vida. em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Aleluia. Vocês são muito especiais. Tem uma pessoa linda atrás de você. Ela vai te levar ali para você, se precisar receber uma oração, receber uma oração. Também para te convidar para uma festa, para algumas coisas que a gente preparou para você. Vira para trás e ganha um abraço bem gostoso. A igreja louva ao Senhor. Glorifica a igreja. Já parou de aplaudir a festa dos céus. Se você puder, toma um envelope. Toma um envelope. Se você não tem envelope, peça um envelope para alguém. Alguns obreiros estão aí distribuindo. Esses dias estão muito abençoados. Quantos aqui foram abençoados com essa palavra? Misericórdia. Aleluia. Quantos podem dizer comigo: eu te amo, Jesus. E eu quero te dar o meu melhor. Levanta teu envelope. Querido, não importa, não tenha medo de pegar o envelope. Se não tiver nada, fica tranquilo, você devolve ele vazio. Mas a gente tem aprendido algo de Deus aqui, que a gente não pode desprezar esse momento.